Hora, às 16 horas, conforme combinado, né? Tô aqui para mais uma live, para a gente conversar a respeito de bebês reborns. Muito boa tarde, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, deixa eu colocar meu óculos para me enxergar quem tá entrando aí. Olá, tudo bem, Claudete? Seja bem-vinda, linda. Seja muito bem-vinda. Hoje, quarta-feira já, né? Essa semana voou, né? Como é que tá aí no sul, Claudete? Nós aqui em Ribeirão Preto, né? Que aqui é tão calor, hoje eu tô achando já tão friozinho. Acho que o tempo já tá mudando, né? Mas é bom, né? Acho que fica mais gostoso para trabalhar. Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho. Eu tô tentando já conectar o Facebook e o YouTube pra gente poder começar. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de pintura. Para você que está começando agora a entender um pouco sobre a arte reborn, devagarzinho a gente vai esclarecendo as dúvidas, né? Porque às vezes eu sei que tem muitas dúvidas a respeito de material, a respeito do processo. Mas enfim, né? A gente junto, devagar, a gente vai conversando e vai esclarecendo tudo certinho. Seja então, pessoal aqui entrando, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no celular. Oi, tudo bem? Ó, tem gente do Nordeste. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as dobrinhas do bebê, né? De como que faz o processo de fazer as dobrinhas do bebê. Claudete tá animada, Claudete, pra gente começar a pintar logo, né? Pra começar esse projeto seu desengavetar e chegar no final do ano já tá vendendo seus bebezinhos aí. E como é que vai nos seus artesanatos? Você anda fazendo suas bonecas? Oi, Sheila, seja bem-vinda, Sheila. Que bom ter você aqui de novo. Fico feliz. Ai, que bom, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Se a gente tá aqui, é bom sinal que nós estamos todo mundo bem, né? Veja a hora que passa logo essa pandemia toda para poder sair na rua, né? Porque é tão ruim, a gente fica aqui meio enclausurado dentro de casa. Aí tá nublado, então aqui hoje tá assim, o céu daqui tá lindo, o céu de Ribeirão. A Sheila também é daqui de Ribeirão, né, Sheila? Claudete tá falando que no sul o céu tá nublado, lá é Porto Alegre, né, que é sua cidade, Claudete? Aqui em Ribeirão tá um céu azul, mas porém já não tá assim com aquela cara de verão, aquele calorão que é, não. Eu tô achando que hoje tá bem fresquinho, tá muito bom de trabalhar, a gente fica mais disposta, né? Então, eu acho que o clima também interfere, né? Chegar tarde, às vezes quando tá aquele calorão, a gente já chega no final da tarde cansado. Oi, Luci, seja bem-vinda. Tô dando um tempinho pro pessoal acabar de entrar. Aqui também o pessoal do YouTube também já tá chegando. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre um processo, né, da pintura da arte reborn. Às vezes eu creio assim que nas minhas lives não dá pra mim ensinar muito bem o processo, eu fico muito limitado à câmera do celular. Quando eu tive que gravar o curso online, eu precisei de um cinegrafista para poder, para cor, para a pessoa ter um ângulo melhor, a visão, né, para saber como é que tá ficando o trabalho, tudo, né? E o celular acaba limitando. Mas o objetivo mesmo dessas lives que eu ando fazendo é para você ter noção de como que é. Às vezes alguma dúvida de material é muito mais fácil eu explicar, né, mostrando, do que às vezes pelo WhatsApp, como a gente tem conversado. Eu tenho conversado com tantas pessoas que estão assim interessadas de repente em aprender, né? E eu acho que passando essa pandemia toda, de repente encarar essa arte como um novo negócio, né? Uma oportunidade de trabalhar em casa, de ganhar teu dinheiro, de ficar sossegado, principalmente assim de fazer um trabalho assim que é uma verdadeira terapia, né? Eu acho que nós mulheres, a gente tem tanta coisa para pensar, né? Pelo menos eu aqui, nossa, tantos afazeres, tanta coisa, e a gente vai ficando com a cabeça cheia, estressada. E o trabalho manual, para quem já faz, já sabe o tanto que é terapêutico, né? Quando a gente começa a fazer os bebezinhos, a gente desliga completamente dos problemas, né? E é muito assim gratificante quando, sabe, quando o bebê começa a nascer, como você começa a ver que foi você que fez, né? É uma sensação maravilhosa. Oi, Clara Mel, seja bem-vinda, linda. Eu vejo assim que
Então é uma sensação maravilhosa. Todo trabalho manual, quem gosta de fazer, né? Eu desde muito pequena, eu lembro que eu era criança, eu já tinha muito interesse em aprender a fazer crochê, fazer pintura. Tem muitas meninas que não têm, né, interesse. Gente nova, hoje eu falo que às vezes não tem interesse em aprender, fazer costurar, às vezes a meninada quer ficar só no celular, né? Agora aqui no nosso grupo nós temos uma representante aqui, a Clara Mel, que é uma menina novinha, né, Clara? Né, Clara Mel? E já super interessada, né, em aprender as coisas, que coisa boa, né? Então quer dizer, toda a regra, né, tem as exceções, né? Mas eu fico feliz, viu, Clara Mel, que você tem interesse de aprender, né? De fazer trabalho manual, porque faz tão bem, né? Eu fico pensando assim, se antigamente a gente aprendia a costurar, fazer crochê com as mães, e a gente ia passando de geração. Agora tá chegando numa fase que essa geração de agora não sabe fazer, né? Não sabe mais costurar, não sabe fazer um trabalho manual, né? Então, mas o celular, né? O celular é um grande, né, um vilão, porque ele tira, às vezes, das pessoas, dos jovens, né, o interesse de aprender a fazer alguma coisa, porque rouba a atenção, né, é difícil de competir com o celular. Eu vejo que, às vezes, até eu tem hora que, se a gente não ficar de olho, atrapalha, né, atrapalha no serviço de casa, atrapalha, né, até na produção dos bebês, tem que ser regrada, né. Ai, deixa eu ver que a Claudete está esperando a sua neta. Ah, mas você sabe, Claudete, que teve muitas pessoas que acabaram fazendo o primeiro bebê, ou para filha, ou para dar de presente para alguém, ou para neta, no seu caso, fez o primeiro, depois acabou, gostou tanto, né? E acabou depois, começou a fazer e vender para fora, porque eu te garanto, você vai fazer um bebê e depois você não consegue parar mais. Eu no começo, bem no começo, eu precisava treinar, né? Então eu queria treinar antes de eu começar a vender, então eu comecei a fazer os bebês da minha família, dos sobrinhos. Então eles compravam material para mim, não cobrava a mão de obra, mas foi um jeito que eu aprendi, que eu peguei, porque eu não tinha dinheiro para ficar comprando material. Então daí eles compravam material, eu fazia o bebê e não cobrava nada ao feitio, mas assim, o que eu ganhava era o aprendizado, né? Então é muito bom a gente começar fazendo de repente para a família, né? Porque eles não vão ficar, né? Você não vai ficar tão assim preocupado em, sabe, às vezes de ficar tão perfeito. Então assim, do jeito que sair, a tua neta vai ficar encantada, né? E você também. Então é muito, muito bom. Então, para quem não me conhece, tem um pessoal aqui que eu tô vendo que é novo, que tá entrando no Face agora. O meu nome é Eliane. Eu trabalho fazendo bebê reborn já há quase 10 anos, né? Então, todos os dias eu ando fazendo live às 16 horas pra gente falar sobre algumas técnicas de como fazer os bebês reborns, para esclarecer algumas dúvidas sobre materiais, pra gente falar também sobre dificuldades, sabe, ao longo de coisas que eu aprendi, coisas que eu errei, coisas que eu tenho visto aí que hoje em dia a gente tem que se conectar. Porque não basta apenas aprender a fazer o bebê com perfeição, não basta apenas a gente escolher um enxoval bonitinho, mas a gente tem que saber vender, tem que ter um monte de coisa assim de como gerir o seu negócio, né? Acho que nós mulheres a gente tem que pensar assim no artesanato, mas como um empreendedorismo mesmo, como uma pequena empresa. Então, muitas assim, eu tenho combinado com algumas pessoas que vão fazer lives comigo compartilhada para poder dividir um pouquinho de conhecimento. E ao longo dessas lives, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam mensagem no direct. Às vezes eu não consigo ver as mensagens na hora, mas depois eu respondo no privado, tá bom? E às vezes dúvidas que tiver, olha, eu vou ficar muito feliz em poder de alguma forma ajudar. Tá joia? Seja bem-vinda. A Thalita entrou também. Thalita, seja bem-vinda, linda. E aí, a Thalita já foi uma aluna minha que já tá pintando, né, Thalita? Já tá conseguindo vender esses bebês. E olha que eu tenho acompanhado o trabalho dela. Ela tem feito bebês maravilhosos. Nossa, eu tenho muito orgulho, Thalita, de ver assim como que você tem crescido como artista. Muito, muito orgulho. Fico muito feliz assim de estar
de ter feito parte da tua jornada, né? Eu acho que a gente ensina a técnica o básico, né? E depois, conforme a pessoa vai fazendo, ela vai criando, ela vai misturando as cores, ela vai entendendo o processo. Quando vê, ela já tá lá na frente, ela tá fazendo, às vezes, um trabalho muito melhor até do que eu faço, sabe? Eu fico feliz, sabe? De poder ver, assim, o caminhar, né? A trajetória e ver o sucesso, né? Porque eu acho que a gente ajudando umas às outras, a gente é muito mais forte, né? Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre vincos e dobras. Esse kit aqui é um kit que ele já tá preparado, né? Eu já fiz várias etapas nele. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como fazer as dobrinhas do bebê, né? Porque vocês vão notar aqui que esse kit ele já tá com as manchinhas, já tá preparado. Mas nós não começamos a fazer as dobrinhas, é na hora das dobrinhas, que é uma etapa deliciosa, que nós vamos começar a descobrir como o kit sabe? Assim, é uma delícia, a hora que vê assim, onde que é o gordinho, descobrindo as dobrinhas. É a hora da gente descobrir as dobrinhas. Para essa etapa aqui, hoje nós vamos usar então a tinta, que é o Lip Blush Nail, que depois eu vou deixar o nome da tinta aqui. Caso a pessoa não tenha essa tinta, é uma tinta muito boa. Essa tinta, eu sempre, quando eu vou passar a lista de material, essa tinta ela é boa, eu sempre peço a pessoa comprar ela, porque ela dura muito tempo e ela já tá misturadinha. E ela é uma cor de telha. Nós usamos elas nas etapas anteriores. Ela é usada essa cor em várias etapas, então ela vale a pena. E essa tinta Lip Blush Nail é uma cor de telha, né? Como eu já tinha até falado na etapa anterior. Mas se você não tiver ela, essa aqui simplesmente é uma misturinha do vermelho com o marrom. Então dá para improvisar aí, né? Eu sempre falo que a gente tem que fazer com o material que a gente tem aí, né? Olá, tudo bem? Tô vendo o pessoal entrar aqui. Olha, sejam bem-vindos. Então nós vamos usar a tinta Lip Blush Nail hoje. E nós vamos fazer uma misturinha dela, mesma coisa das outras etapas anteriores. Nós vamos usar o solvente, né, que é o solvente da Acrylex. Esse aqui eu tô usando o EcoSolve da Acrylex, mas que existe aquele da marca Gato Preto também, mas o que você tem que prestar atenção que seja esse tipo de solvente ecológico por causa do cheiro, para não ser um cheiro muito forte. Então existe um solvente que ele é importado, que ele chama Tapernoid, se eu não me engano, eu nem trabalho quase com ele. Só que ele é mais difícil de adquirir, ele é bem caro, né? É um solvente maravilhoso, sabe? Principalmente para limpar pincel, ele conserva o pincel. Mas assim, tá começando? Usa isso aqui que é fácil de encontrar, é barato na papelaria. Eu compro de vidrão por causa que eu faço, né? Eu trabalho, às vezes eu tenho muito bebê para pintar. Mas um vidro daqueles pequenininhos também já dura um tempão. Então nós vamos pegar aqui, ou você pega uma tampinha, né? Coloca na tampinha aqui seu solvente. Ou uma pipeta, vamos colocar uma tampinha só. Aí vamos usar o tal dos potinhos de cerâmica. Esses potinhos de cerâmica eu comprei em supermercado, né? Qualquer lugar, loja que vende coisa para casa tem. E tem que ser de cerâmica e tem que ser branco, porque a gente consegue enxergar a mistura que tá ficando a tinta, né? E não pode ser de plástico, porque senão o solvente agride o plástico, daí não dá certo. Então, se você não tiver o potinho de cerâmica, você pode usar um prato transparente e coloca um papel branco por baixo, que dá certinho, né? Ou um prato branco, um pires que você tiver aí branco. Então, eu coloquei uma tampinha de solvente aqui. E nós vamos pegar um pouquinho da tinta dessa Lip Blush Nail. Vamos pegar um pouquinho. Tudo de pouquinho, então por isso que a tinta rende muito. Esse potinho aqui deve ter aí uns 3 anos que eu uso o mesmo potinho. Ainda tem tinta para fazer mais alguns anos de bebê. É um pouquinho só no pincel. Então, ó, nós vamos fazer uma misturinha aqui. Toda vez que for misturar a tinta, sabe, fica umas pelotinhas aqui no meio, mistura bem com o pincel. Daí, para testar, deixa sempre um papel toalha perto para você testar a tinta. Ó. Vem com o pincel e a gente vai testar a tinta.
ficou muito fraquinho mesmo. Então eu consigo colocar um pouquinho mais de tinta. Só para ele vai ficar transparente, mas ele precisa aparecer nessa etapa. Ele precisa realmente aparecer a cor ali no papel. Então nós vamos colocar mais uma pitadinha da tinta, mexendo bem ela. Olha para vocês verem, vou ver se eu consigo mostrar aqui no celular. Oi, Gabi, seja bem-vinda. A Gabi, que tá aqui também, né? Vou falar um pouquinho do trabalho da Gabi, né? A Gabi, ela trabalha no Sebrae. Ai, a Gabi, ela é um anjo na minha vida. Ela vive me dando dicas. Eu participo de um projeto com ela maravilhoso. Qualquer dia eu quero trazer elas aqui na minha live para ela poder mostrar para vocês como vocês, mulheres aí em casa, podem ser empreendedoras de sucesso, com muitas e muitas dicas. O Sebrae, toda a cidade, né, tem a sede do Sebrae. Ai, a gente é maravilhoso, né? Tem um monte de curso gratuito. E a forma que eles ensinam a gente é de uma forma tão prática, tão simples. Porque eu sempre tô falando, não basta só fazer um bebê com qualidade, não. A gente tem que pensar nisso, Giri, porque precisamos ganhar dinheiro, né? Senão, às vezes, você tá pensando que você tá tendo lucro e não tá. Existem maneiras de aprender. Olha, então nós misturamos a tinta aqui. Olha aqui, dá pra perceber, olha. Ele tá de forma transparente, mas estamos enxergando a tinta. Daí o que eu vou fazer? Essa cor é uma cor fica uma cor de telha. Nós vamos dar só uma pitadinha de nada do azul, que é o pítalo, qual que é esse aqui? O pítalo Blue 4. Mas é uma pitadinha desse azul. Se acaso não tiver o 4 aí, você pode usar o azul que você tiver. Mas se você estiver comprando material, sempre eu indico para comprar esse 4 que você vai usar em todas as etapas, né? Então nós vamos pegar, é uma pitadinha de nada do azul, para quê? O azul, ele vai fechar essa cor, então ele não vai ficar aquela cor de telha, ele vai ficar uma cor de telha um pouco mais fechada, né? Para poder fazer as dobrinhas. Um pouquinho mais assim, parecido com uma cor de sangue. Então um pouquinho do azul, ele já vai fechar a cor, mas é uma pitadinha, porque o azul é uma cor assim meio... sabe, ele impregna muito fácil. Se a gente colocar um pouquinho mais do azul, olha aqui, ó, já é esse tom. Então, o que é? Não sei se do celular se dá pra ver direitinho, mas é uma cor de... fica uma cor meio de sangue, né? Então, nós vamos deixar aqui essa mistura. Essa mistura, quando você faz, você vai ver que você vai usar assim até terminar de fazer o bebê. Ela é uma misturinha que a gente sempre deixa na mesa ali, preparada, porque você vai usar ela sempre. Depois você vai até entender isso que eu tô te falando. Deixa eu só fechar. Essas tintas sempre mantêm fechadas. Se você manter tua tinta fechada, ela vai durar anos e anos, o mesmo potinho, porque ela é a base de óleo, né? Então ela demora para secar, mas ela seca. Então se ela secar, daí você acaba estragando a tinta. Então já tá misturado. Pincel, qual pincel que nós vamos usar? Pincel, eu sempre uso esse tipo de pincel redondo, né? Vamos ver se eu pego no papel toalha para mostrar. Esse tipo de pincel aqui redondo. Então eu deixo um pincel um pouquinho mais grosso para fazer as dobras maiores. E deixo uns 2 pincéis, sabe, mais fininhos também para esse aqui. E deixo aqui sempre na mesa um pincel bem fininho. Esse pincel fininho vai fazer a dobra, vai fazer os vincos da unhinha, sabe, do olho, do detalhe de boca, coisa que é bem delicadinho. A gente vai usar esse pincel aqui um pouquinho mais fino. Então, é pincel que você vai encontrar em papelaria, não tem assim, não é nada de complicado. E nós vamos usar esse pincelzinho aqui, que é aquele pincel mop, né, de maquiagem, que nós já usamos ele para várias etapas. É pincelzinho que encontra em qualquer loja de perfumaria hoje, que tem esses conjuntinhos de pincéis de mop de maquiagem, que eles são perfeitos. Nós vamos começar assim. Não vou conseguir fazer o processo inteiro aqui, porque daí acaba demorado. É um dos processos do bebê mais demorado, que é fazer os vincos e as dobrinhas. Por isso tem que procurar onde tem dobrinha para fazer detalhe por detalhe. É aí, é nisso que você vai ver assim, a diferença que dá no acabamento do bebê, né? É uma das grandes diferenças, porque vai sobressair
toda onde tá, sabe, as gordurinhas do bebê, a dobrinha, você vai conseguindo descobrir, sabe, a beleza do kit? Porque se você não fizer esses vincos, acaba passando desapercebido, sabe, alguma dobrinha, alguma ruguinha que o bebê tem? Então, nós vamos pegar aqui, ó, vou pegar até, olha, vou pegar esse pincel maior, toda vez que for, tem que misturar bem, porque a tinta acaba decantando e fica aqui no fundo. Então, você vai misturando, pegou o seu pincel, passou tinta, toda vez é isso, passou tinta, dá uma batidinha aqui só no papel toalha para tirar o excesso e vem, você vai pintando as dobrinhas, olha. Vem, você vai passando. Você pode fazer, ó, vem, faz umas 3 dobrinhas, né? Fez umas 3 aqui. Deixa o pincel. A gente vai vir aqui com essa esponjinha, que é aquela esponjinha de maquiagem que eu falei pra vocês que não pode ter latex, né? Esponjinha pra pintar bebê reborn. Ou você encontra em loja de maquiagem, mas tem que ver lá na composição se não tem latex. Porque senão vai estufar em contato com o solvente. Mas isso aqui também, nessas esponjinhas, acha nessas lojas que vende material de bebê reborn, não é uma coisa cara e é legal se você ter a própria. Você vai pegar essa partinha aqui e vem aqui ó, e vai tirando o excesso aqui da dobrinha. Aqui um cabelo aqui no meio. Tira o excesso. A gente tira o excesso. Tirou o excesso, e a gente vem com o pincel mop e esfumaceia. Por que que faz isso? Sabe, pra não ficar aparecendo, sabe que o bebê tá assado? Não sei se vocês já viram algum bebê reborn assim, que fica aquela pintura assim, que não fica suave as dobrinhas, né? E fica feio, não fica natural, né? Porque se você olhar um bebê de verdade, ele não tem esses vincos assim, não é um risco vermelho, né? Você vê que tem uma dobra, tem que ser uma coisa suave, né? Tem que ser uma coisa simples. Então, ó, nós vamos com o pincel. Vocês vão notar aqui, olha, que tá aparecendo, mas tá bem suave. O que que eu costumo fazer? Eu vou fazer isso aqui no kit todo e vou deixar. Por que que eu falei que é tão importante a gente deixar essa misturinha sempre na mesa? Porque daqui a pouco vai secar, você vai olhar, às vezes pode ser que a hora que secou, você vai olhar e vai pensar, nossa, não tá aparecendo nem que eu pintei. Também não é esse o objetivo, né? A gente precisa ter a pintura, não é pra ficar branco, a gente quer salientar as dobrinhas, mas que seja de uma forma que fique natural a pintura. Daí, o que que você vai fazer? Você vai repetir o processo todo de novo, tem que esperar secar um pouquinho, não precisa nem queimar no forno, não. A gente vai esperar só secar para fazer novamente. Então, vamos lá. Eu venho aqui tem dobrinha. Eu amo fazer essa parte das dobrinhas do bebê. É muito legal, porque você vai começando a descobrir, sabe, a beleza do kit. Esse kit aqui, ó, é um kit Aubrey, né? Quem fez essa escultora, ela chama Denise Pratt, ela é americana. Então, esse kit aqui, o que é? A partir, essa escultora, ela pegou, fez um molde, né? Ela fez uma escultura a partir de uma foto de argila, seja lá de qual material que ela usou. Depois ela manda para uma fábrica e a fábrica faz um molde dessa escultura que ela fez. E a partir desse molde, eles tiram esses kits de vinil, que a gente chama o kit que vem pra gente, assim, né? Então, o que é importante do kit? Esses lugares, depende da gente, precisa saber. Olha, ele chama vinil, porque ele é vinil e ele tem um silicone nele, né? Ele é macio. E esse material, ele aguenta aí no forno, né? Pra poder... Que toda vez que o bebê vai ao forno, toda etapa que nós fizemos da pintura do bebê reborn, precisa ir pro forno para essa pintura fixar. Porque daí esse vinil, ele expande e a tinta entra. Se não queimar o bebê depois que você acabou de pintar, a tinta sai tudo. Então, ó, nós vemos aqui...
Aqui eu vou ter que usar até um pincel mais fininho aqui, por quê? Porque daí vem o pezinho. Então você vai fazendo isso em todo o kit, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Principalmente pezinho. Geralmente os pezinhos são bem enrugadinhos, bem cheios de detalhes. A gente tem que ficar atento para todas as dobrinhas. E tem kits assim que são tão cheios de rugas, mas tão enrugadinhos, principalmente quando é um kit prematuro, sabe? Depende, quanto mais novinho o kit é, mais ele enrugadinho ele é. Então você tem que ficar caçando as dobrinhas dele e vai. Então essa dobrinha bem fininha, é bem pequenininha aqui, você usa um pincelzinho fino, é a mesma coisa. Então você vai passar por todos, chega aqui na unha também, olha. Na unha dá até para usar um pincel um pouquinho mais fininho. Você vai em volta da unha inteirinha, você vem com esse pincel. Você vai fazendo esse contorno, ó, aqui tem dobrinha. Então, porque eu termino de... assim, uma das coisas que eu faço, que eu acho que compensa vocês saberem. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Olha, tem mais uma... Salete. Ai, seja muito bem-vinda, viu? Muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. O que também vale a pena falar para vocês é assim, ó, fez isso aqui, dá um tempinho para vir com essa esponjinha e tirar o excesso, porque às vezes se estiver muito molhado, se você for, tem que ser de leve, senão você tira a tinta e acaba não dando certo, tá bom? Daí, ó, vocês dão um tempinho, daí a gente vem aqui e esfumaceia. Então, vocês podem notar que é um processo muito simples fazer os bebês reborns. É muito mais simples do que muita gente imagina. Só que o que é assim, precisa de dedicação, precisa de paciência, de você ficar aqui, ó, escolhendo cada dobrinha, né, eu falo que é muito gostoso, por isso que é terapêutico, né, porque a gente desliga completamente do mundo lá fora, né, então se você a gente acaba ficando um pouco menos estressada, né. Assim, é uma higiene mental, né? E a gente precisa mesmo, né? Cuidar da nossa mente pra gente manter, assim, sempre equilibrada, pra a gente cuidar da nossa casa, cuidar das pessoas que a gente ama, com uma mente mais tranquila, né? E eu acho que o artesanato é uma coisa maravilhosa. Olha aqui embaixo dos pezinhos, tem muita dobrinha pra vir. Daí a gente vem aqui e enxuga, porque senão o que acontece? Se a gente não passar essa buchinha aqui, acaba acumulando muita tinta aqui embaixo. E às vezes depois você vai olhar assim, ficou aquele, depois que queima, a gente nota que fica aquele risco mais forte, daí fica feio. Você imagina assim que quando a gente vende um bebê reborn, às vezes a pessoa que comprou o bebê, ela nem vai notar aqui no cantinho, algum lugarzinho. Tem lugar que vai até a gente nunca ninguém nota, mas quando a gente faz uma coisa com amor, a gente quer fazer o melhor, né? Eu me incomodo, assim, se eu tivesse, mesmo se eu sei que a pessoa nunca vai notar aquilo, mas quando eu começo a fazer o bebê, eu me proponho a dar o meu melhor, né? E acaba incomodando. Olha aqui, a unhinha dele. Então, ó, terminou. Por exemplo, esse aqui, ó, ele tá clarinho ainda. O que a gente vai fazer? Repete tudo de novo, né? Mas espera secar um pouquinho. Eu vou deixar essa peça secando. Depois a gente volta aqui. O celular não dá pra mostrar bem, mas já começa a aparecer, sabe assim, a dobra, sabe? O bebê vai ficando gordinho. E tem... Olha aqui, ó. Esse aqui depois eu venho e eu repito todo esse processo de novo. Vamos pegar aqui, que já secou, já dá pra... Já vai pegando, vem aqui e seca um pouquinho. Vê como a pintura vai ficando suave, vai ficando bonito, vai ficando suave, não vai ficando aquela... Vai ficando muito próximo do real. Vou deixar aqui secar e depois tem que repetir o processo. Eu vou mostrar a cabeça, né? Que é um pouquinho diferente.
algumas coisas que a gente faz na cabeça que não faz nos membros, só para vocês terem uma ideia e para poder dar tempo, né? Porque senão não vai caber daqui a live tem um tempo. Quando nós vamos fazer aqui na cabeça, sempre eu uso um pincel um pouco mais fino, porque daí você tem um pouco mais de controle da situação, né, com um pincel mais fino. Então, primeira coisa, sempre eu venho aqui no ouvido, dentro do ouvido, para que serve a dobrinha? A gente não quer dar profundidade, quer dar profundidade. Então, por exemplo, aqui tem um buraquinho da orelha. Então, eu venho aqui dentro e eu pinto mesmo Depois vai outras cores, depois nas outras etapas aqui, né? Vai outras cores, mas eu já começo a dar profundidade na minha orelhinha. Pinto aqui dentro e venho, ó, dobrinha. Isso aqui, dobrinha. Vem aqui atrás. Atrás da orelha aqui, ó, você pode pintar mesmo aqui atrás da orelha para dar uma corzinha, ó. Você vem, pinta atrás da orelha. Aí a gente vem com a nossa buchinha, a esponjinha e tira o excesso com muito cuidado. Tirou o excesso e mopeia. Ó, tirei, ó, tinha parado um pouquinho de tinta aqui, ó. Já a hora que eu passo o mop já sai e já fica bem suave. Isso aqui tá bem clarinho ainda, mas vai deixando secar. A próxima vez que eu for fazer essa etapa, já vai sobressair essa cor. E já vai dar profundidade no buraquinho da orelhinha. Mesma coisa que nós vamos fazer no buraquinho do nariz. Eu preciso dar profundidade. Depois vai alguns outros tons de tinta, mas a base é essa daqui. Então, nós vamos pintar aqui, vem um pouquinho com a esponjinha e dá uma olhadinha se lá não ficou parado muita tinta e bate o pincelzinho. E isso nós vamos fazer pelo kit todo. Então, fiz aqui, depois eu vou começar a caçar as dobrinhas, a procurar as dobrinhas do rostinho, olha aqui no queixinho. Vem aqui devagarzinho. Então, com certeza eu vou precisar fazer de novo, mas ó, já vai dando graça. Bem suave. Deixa eu ver se eu consigo. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Todo bebê, a maioria dos bebês reborns aqui, ele tem uma ruga aqui embaixo, sabe? No olhinho, meio gordinho. Eu nunca deixo muito, muito destacado, porque acaba envelhecendo o bebê. Então, eu deixo aqui, principalmente aqui, ó. Aqui, se você... Ó, você vai fazer uma vez só pra você marcar. Ó, faz aqui. Mas não fica... Só essa daqui, ó, não deixa muito carregado. Na hora que você for fazer a segunda mão do bebê, essa ruga aqui de baixo eu nunca deixo muito vincada, porque senão fica assim com a cara do bebê mais velhinho, assim, não fica muito bom, sabe? Eu acho que tira, pelo menos assim, isso às vezes é até gosto pessoal, né? Eu acho que... Olha. Aqui embaixo tem uma, então você vem e vai prestando atenção e vai achando todo, vai conhecendo o kit. Olha, é uma hora que a boneca já começa a ficar um pouquinho diferente. Chega aqui pertinho do olho, é a mesma coisa. A gente vai aqui, ó, em cima da pálpebra tem um vinco. Então, nós vamos usar essa cor, e essa cor é toda vez, olha, aqui a que eu tô pegando aqui, ela já decantou, tem que misturar. E deixar ela na mesa, porque isso aqui, ó, daí... Deixa eu ver se eu peguei esse pincel um pouquinho mais fininho aqui. Então, é muito tranquilo para fazer, né? Só que, assim, tem um jeito certo, o processo, as etapas. E você tem que ter paciência de ir procurando, de ir fazendo com tranquilidade. Mas, às vezes, quando a gente gosta das coisas, a gente faz com amor. Isso aí não é um trabalho, né? Olha, aqui em cima tem mais uma... que eu tô querendo pintar pra olhar, pra mostrar pra vocês. Uma ruguinha aqui.
É nessa hora, a boquinha, existe um processo diferente de fazer. Qualquer dia eu vou fazer uma live só da boquinha. Mas aqui nessa hora a gente já pode vir e lá dentro tem alguns bebês que são com a boca mais aberta. A gente precisa da profundidade dentro, né? Que nem esse kit aqui, ó, ele é levemente só aberto. Então a gente já começa a pintar lá dentro. E eu venho e eu vou ter que ver aonde que é, perceber aonde que é o desenho dessa boquinha. Então você vem com o pincel fininho e já vem dando uma corzinha nessa boquinha para você ver aonde, olha. A gente pode pintar já ela, para ela dar já uma base da cor, depois das outras cores que vão receber, para ficar uma boca assim, bem próximo de uma boca natural do bebezinho. A gente vem, ó, tira a mesma coisa, ó, tirou o excesso, vem com o pincel mop. Quando a gente faz mopeia com esse pincel, o que que acontece? Não fica, sabe aquele risco da boca? Fica feio assim quando a gente vê, sabe? Como se passou um batom muito certinho, né? E a boneca não é isso. Vai ter uma etapa que nós vamos fazer tipo borradinho, sabe? Pra parecer que tá um assadinho de chupeta. E essas coisas que vão dando cada vez mais realismo no bebê. É um detalhe muito pequenininho, mas que fazem diferença. Não sei se vocês já chegaram a ver algumas bonecas que ficam assim, muito assim, pintados, sabe? A boca assim, muito... parece que passou um batom. E não, a gente precisa dar um realismo, deixar ela bem natural. Então nós vamos colocar, passei aqui, narizinho de novo. Depois nós vamos vir esperar secar e fazer essa etapa do furinho do nariz, do furinho da orelha. Exige várias camadinhas de tinta mesmo para dar profundidade. Para quanto mais profundidade der, mais bonitinho fica. Daí nós vamos vir aqui, ó, narizinho. Em volta do nariz, nós vamos usar toda a dobrinha do nariz. Aqui, ó, percebe que aqui tem até uma dobrinha aqui em cima. Eu coloco sempre, por isso que é bom, às vezes aqui eu trabalho nessa área externa na minha casa, porque eu coloco com a luz, né? A luz natural, ela é boa, porque a gente começa a enxergar todas as dobrinhas. Então, vem aqui. E venho, passo, daí eu venho aqui, mesma coisa, ó, venho com a minha esponjinha, tiro e venho e mopeio. Olha aqui essa partinha do nariz que tem esse fim de onde você vem aqui, pode passar aqui um pouquinho. E a boneca já vai começando a ficar diferente, né? Por isso, olha, aqui no nariz, o que que acontece? A intenção das dobrinhas, o que que é? Salientar o bebê. Então, é a mesma coisa dessas maquiagens que a gente vive vendo tutorial de maquiagem, né? Então, a pessoa quer pôr aquela cor clara, assim, no narizinho, não é? E põe a cor escura pra quê? Pra salientar o nariz. É a mesma coisa. A gente aqui na Arte Reborn, o que que eu preciso? Eu quero salientar esse osso aqui do bebê, do narizinho. Eu quero mostrar a feição do bebê. Como que eu faço isso? Eu preciso usar sombra. A pintura, assim, quanto mais você aprender a usar essa sombra, esses vincos, o kit vai aparecer, sabe? Aqui, então o que geralmente eu venho? Eu venho aqui e em cima desse ossinho e vem aqui, ó, tem um osso, que é difícil de você estar enxergando no celular, mas aqui todo kit vem um bebê, todo kit que vem, por exemplo, você vê aqui em cima da sobrancelha, a gente não tem um osso, todo kit, né, vem porque foi feito a partir de um bebê de verdade, então ele tem um ossinho aqui. Então você vem aqui com o seu pincel, fez a dobrinha aqui e vem, ó, vem aqui em cima do nariz e nesse osso aqui, ó, em cima do olho, que depois vai ter a etapa de fazer a sobrancelha, tudo, ó. Então, vamos ver se eu consigo colocar um pouquinho mais de tinta só pra você, pra ficar mais fácil, pra você enxergar. Então, vem aqui. Então, olha, a tinta vem aqui. Daí, o que eu vou fazer? Mesma coisa, venho aqui, bem devagarzinho e
tira o excesso e venho com o mop e deixo bem. Agora aqui a gente tem que mopear bem bonitinho para não ficar, sabe, marcado. A intenção é ficar suave. Vem aqui, suavizamos. Cuidado para não deixar um risco, não pode aparecer que nós fizemos risco, é só a sombra. E é de leve, é para salientar esse osso aqui do nariz. Bem difícil de enxergar no celular, né? Mas por isso mesmo, né? No meu curso teve que ser mesmo a gravação em HD para poder aparecer muito bem essa cor aqui, para a pessoa poder notar. Então, feito isso, vai deixar a mesma coisa, deixa secar e depois refaz essa pintura, deixa essa misturinha aqui na mesa para refazer quantas vezes você achar necessário. Daí a boquinha, já dá para fazer a boquinha de novo. E enquanto isso, vai secando as outras coisas, você vai achando as dobrinhas. Ó, tem muita dobrinha aqui nesse bebê. Então, é sempre assim. Passou no vinco, vem com a espuminha e... Então, você vai fazer isso no seu kit todo, né? Vai fazer tudo. Deixar... tem uma... Deixa eu ver, peraí, tem alguém perguntando aqui alguma coisa. Tá. Tem uma pessoa perguntando pra mim se eu fiz as dobrinhas. Esperei secar. Se precisa queimar para depois fazer novamente as dobrinhas, né? Então, se você tiver... quanto mais o bebê vai no forno, melhor porque melhor fica essa pintura. Mas assim, se quiser assim que o processo rende mais, não precisa ir no forno, não. Você pode até fazer sem ir no forno essa segunda mão das dobrinhas. Mas desde que esteja seco. Porque aqui agora eu ia até fazer a demonstração de novo por cima, só que ainda tá um pouquinho molhado, né? Então não adianta, a hora que a pintura tá molhada, se você quiser repetir o processo em cima do molhado, é pior, porque daí o que acontece? Não tem solvente aqui? Esse bebê já foi pintado algumas etapas. Se eu ficar esfregando solvente aqui, eu acabo tirando até a tinta das outras etapas anteriores, né? Então não é bom. Então é bom você se você faz as suas dobrinhas, se você tiver tempo, queima, deixa queimar no forno, depois você volta e repete o processo. Agora, se você tiver uma encomenda, se você tiver que agilizar, então vai deixando, só que espera secar um pouquinho naturalmente. Não vai repetir essa dobrinha em cima da tinta molhada, né? E também outra, não fica assim, tem que ser tudo de forma suave mesmo, não pode ficar esfregando o pincel, né? Porque é solvente, né? Para você tem que tomar cuidado com as etapas que estão, né, por baixo dessa tinta. Então, feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa dobrinha no kit inteirinho. Olhar as mãozinhas, os dedinhos. Uma etapa importante dos dedinhos, que não vai dar tempo de eu fazer tudo aqui, mas assim, quando vocês estiverem fazendo os dedinhos, seja da mão ou do pé, aqui, ó, em volta, né? Olha, tá vendo? Aqui tem que... Pode até pintar, sabe? Em volta aqui dos dedinhos. Aqui, isso. Pode até passar tinta aqui, porque quando a gente olha a nossa mão, não temos sombra entre os dedos. Então, você pinta um pouquinho aqui, olha, isso aqui. E depois vem caçando todos os vincos, todas as dobrinhas. Mesma coisa, vem com a sua esponjinha e tira o excesso e vem com o mop e esfumaceia.
É uma etapa deliciosa, mas que requer assim, um pouquinho de paciência. É a parte assim dos bebês reborn, eu acho que uma das partes mais demoradas é essa, de procurar todas as dobrinhas do kit. Então, por isso assim que dá certo assim, você começa a fazer da mãozinha e vai deixando. Até você terminar a última parte, aquela primeira que você fez já tá seca, então você vai refazendo tudo de novo, até você olhar e você ver assim que você tá vendo essas dobrinhas aparecer, esses vincos, mas assim, de forma suave. Você vai ver assim que o bebê assim fica mais onde tem as gordurinhas dele, aparece, né? É muito, muito bom essa parte dos bebês. E você, é a tinta, essa tinta que você vai, por isso que essa tinta fica na mesa direto, porque o que acontece? Às vezes, nós fizemos todas as dobrinhas, daí tem as próximas etapas das pinturas. Às vezes você tá numa etapa lá na frente, que você já tá fazendo uma veinha, alguma coisa, mas você começa a olhar e fala assim, nossa, mas parece que o meu narizinho não ficou muito fraquinho, não tá aparecendo, né? Não ficou, ou às vezes você olha assim no fundo da orelha, algum lugar, e fala assim, ai, parece que não tá tão escuro. Não tem problema se você tem a tinta ali misturado, você repete o processo, mesmo se você tiver assim avançado já no seu processo de pintura lá na frente. Porque às vezes o que acontece? O bebê, toda vez que você pintar, esse bebê tem que ir ao forno, né? Eu já tinha até falado em outra live, ou no forno de... Se você estiver usando o seu forno do fogão da tua casa, a gente pega uma forma, forra com uma toalha, coloca a boneca lá e deixa 8 minutos. Ou aquele forno de halogênio, né? Que é esse forno que eu tenho aqui atrás, né? Também. Que você também deixa 8 minutos e tira. Então, toda vez que você for pintar, quando você colocar a etapa, você pintar e colocar no forno, na hora que sair do forno, você vai ver que a tinta fica um pouco mais clarinha, a hora que o vinil ele expande, a hora que a tinta penetra nesse vinil, ele fica mais clarinho. Então, às vezes a gente sempre tem que dar uma retocadinha lá na frente. Às vezes, olha, chega lá na frente, você começa a olhar e fala assim, nossa, mas não ficou assim, aqui no nariz eu queria que tivesse ficado de um jeito e não ficou. Então dá pra você fazer as dobrinhas lá, dar um retoque das dobrinhas lá. Então deixa sempre a sua tinta misturadinha ali na mesa, porque sempre tá precisando, assim, de dar um retoque, né? E isso é bom, né? Porque não é ruim se eu tivesse que fazer aquela camada e não desse certo, depois não tivesse jeito de corrigir. Então o bom de fazer os bebês é que você consegue corrigir, até quando você erra. Às vezes ali tá lá na frente, olha pro teu bebê e fala, ficou muito vermelho, ficou muito azul, você consegue até corrigir isso, né? Eu vou até trabalhar, fazer uma live a respeito dos banhinhos de cor que a gente costuma mandar no bebê, né? Eu sei que é complicado, né? Assim, às vezes eu tento fazer de forma que eu consiga explicar direito para vocês, mas assim, o celular não dá para enxergar direito, né? Aqui a mesa eu fico limitada a um espacinho só da tela, não consigo filmar e explicar ao mesmo tempo, né? Mas assim, na verdade, acho que a intenção mesmo é para vocês terem uma ideia de como que é o processo e principalmente para poder ver assim que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, né? Quando a gente quer e a gente gosta, talvez vai precisar daí de um pouquinho de persistência, de um pouquinho de paciência para poder fazer cada etapa devagarzinho e vai chegar num ponto que talvez você vai ter tanta prática que você é rapidinho de fazer isso aqui, né? Mas é muito bom, tá? Eu fico muito feliz com cada um que tá aqui, né? Muito vendo pessoas que sempre estão aqui todos os dias, a gente vai acostumando, né, com vocês. Muito feliz de ter vocês aqui, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, que proteja aí na tua casa, que proteja a tua família dessa pandemia doida que tá por aí, né? E que a gente possa estar aqui amanhã às 4 horas, né? Com a graça de Deus, se assim Deus permitir, tá? Um beijo, fica com Deus. Qualquer dúvida, né, a respeito dessa live, né? Eu vou ter que desligar porque o tempo quase tá terminando, daqui a pouco desliga sozinho. Mas qualquer dúvida que você tiver, manda pra mim que eu vou ficar feliz em poder esclarecer, tá? Um beijo, fica com Deus e até amanhã às 16 horas.